Fala, meus amados, meus queridos, Deus os abençoe. Eu profetizo uma bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, e quebro todos os males no nome de Jesus. Amém? É muito bom ter você aqui conosco, mais uma vez, para mais um vídeo, mais uma mensagem. Olha, é uma mensagem poderosa da parte de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que essa mensagem vai edificar muito a sua vida. Muito. Há momentos na nossa vida, irmãos, amigos, que em certas ocasiões, certas situações, nós somos escolhidos, nós somos separados, nós temos uma visão diferente sobre nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre algo que acontece no nosso dia a dia. E aí, vamos dar um exemplo de uma empresa. Você é um bom funcionário, você está lá realizando o seu trabalho e você é promovido, você é eleito, você é escolhido para uma nova função, para uma nova direção, um novo cargo, certo? Então, o seu patrão humano vê o seu desempenho e vai lá, pelas suas qualificações, te escolhe, te elege e te coloca em um cargo maior. Mas eu quero pensar não sobre isso, mas pegando essa dinâmica da nossa vida, esses acontecimentos, da nossa vida, do nosso dia a dia, estava lendo a palavra de Deus e estava meditando sobre justamente isso, a eleição, a escolha, a separação, e para algo maior, ou para um objetivo, melhor dizendo. E eu quero pensar sobre justamente isso, tá? O tema que eu quero hoje falar com vocês, trazer a mensagem que eu quero deixar para vocês é sobre uma geração eleita. Uma geração eleita, uma geração separada, uma geração escolhida, uma geração identificada agora por Deus, não pelo ser humano, não pelo seu patrão, mas uma geração eleita, uma geração separada para um objetivo maior. Então eu quero hoje trazer essa mensagem com carinho para o seu coração da parte de Deus. Tenho certeza que ela vai te edificar muito como me edificou, me fez lembrar de muitas coisas. Mas antes de entrarmos na mensagem propriamente dita, eu quero que você se inscreva no nosso canal, tá? Já tem um lugarzinho aí embaixo aí para você se inscrever, você possa curtir, você possa comentar e você possa compartilhar. Então inscreva, curta, comenta e compartilha, tá bom? Para que o YouTube possa, sempre que nós postarmos um vídeo novo, o YouTube te avisar. Tá? É importante que você se inscreva. O canal tem tido muitas visualizações, mas as pessoas não estão se inscrevendo. Se inscrevam, tá? Vai ser muito importante para o nosso trabalho ser divulgado. Tá? Eu não vejo como um trabalho. Para mim é um prazer estar aqui anunciando a palavra de Deus. É um caminho, é uma ferramenta, é um meio que nós temos fora do nosso reduto, fora dos nossos arraiais, que é as nossas igrejas, de alcançar aquele público ali. Aqui nós temos um meio de alcançar milhões de pessoas, tá? Então é importante que você possa aí compartilhar para que esta mensagem ela possa alcançar seus amigos, seus parentes, aquela pessoa que você entende que precisava ouvir e que está precisando, ok? Então vamos lá. Vamos para a mensagem de hoje, tá? Prepara aí o seu coração. O texto bíblico que eu quero ler está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, tá? Da carta de Pedro, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pedro está dizendo aqui algo muito importante.
Pedro está dizendo aqui, irmãos, que nós somos a geração eleita e nós somos o sacerdote real. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e sendo ela a palavra de Deus, é uma palavra viva. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ela se renova, ela está viva a cada dia. Então esse texto que foi escrito há mais de 2.000 anos atrás, quando nós lemos hoje, ele é atual. Quando Pedro lemos aqui, e é o Espírito Santo, é o próprio Deus falando que usou o teu servo Pedro, o apóstolo. Mas hoje, quando a Bíblia diz que nós somos a geração eleita, está falando que eu sou a geração eleita, que você é a geração eleita. Nós somos a geração que Deus escolheu para anunciar a sua palavra. Uma geração eleita, uma geração escolhida, uma geração separada por Deus. Uma geração que se torna a cada dia um instrumento na mão de Deus para anunciar o seu reino. Então, é um privilégio de sermos nós hoje essa geração que Deus escolheu para anunciar o seu reino. O apóstolo Paulo aqui, ele escreve aos cristãos para lembrá-los da sua verdadeira identidade em Deus, em um mundo marcado pela confusão e pela falta de propósito. Então o Pedro, quando ele escreve lá na sua época, e como eu disse que a Bíblia ela é a palavra viva, ela se renova a cada dia, ela se enquadra nos momentos que nós estamos vivendo hoje. Ele diz que nós fomos escolhidos por Deus, para anunciar o seu reino. Naquela época, eles foram escolhidos para anunciar o reino. E agora, o apóstolo Pedro escreve aos cristãos para nos lembrarmos da sua verdadeira identidade em Deus, em um mundo marcado pela falta de propósito. É o mundo que nós vivemos hoje, um mundo que está mergulhado no pecado, um mundo sem identidade, um mundo onde as pessoas não têm um ideal, um mundo onde as pessoas vão vivendo igual um zumbi sendo conduzido, Então nós somos essa geração que vivemos neste mundo, nesta época, separada e eleita por Deus, para anunciar a palavra para essas pessoas que estão vivendo sem rumo, sem direção. Deus continua levantando uma geração escolhida para viver segundo a sua vontade e proclamar a sua glória. Ou seja, eu e você, nós fomos escolhidos por Deus, nós somos eleitos por Deus para continuar a pregar a sua palavra. E o primeiro ponto que eu quero destacar nessa mensagem de uma geração eleita é que é uma geração escolhida por Deus. Lembra lá na introdução quando eu falei que no seu trabalho, quando você recebe uma promoção, você passa a ter uma nova função, aí você é promovido, você foi escolhido para algo, para uma outra função, com uma visão e uma direção humana. Mas agora aqui no reino de Deus, a Bíblia diz que nós fomos chamados por Deus, nós somos esta geração que foi eleita por Deus, essa geração escolhida para anunciar o reino. Pedro diz aqui que vós sois a geração eleita. Nós somos escolhidos, queridos. Deus te elegeu a você e a mim. Deus nos deu a oportunidade de anunciar o teu reino, de levar a sua palavra. Deus confiou a nós, confiou a mim, confiou a você. Antigamente Ele confiou aos nossos irmãos do passado. Mas a palavra de Deus é uma palavra viva que se renova a cada manhã. Essa geração escolhida por Deus é eu e você. Essa geração eleita somos nós para anunciarmos o reino de Deus. A eleição é o resultado da graça divina, não do mérito humano. A sua promoção no seu emprego é do mérito humano, o seu mérito. Você estava sendo observado, aí você conquistou o mérito humano. Mas aqui a Bíblia diz que essa eleição, quando nós somos escolhidos por Deus, não é por mérito nosso,
mas é pela graça divina de Deus que Ele nos escolheu. Não é pelo métodos nossos, pelos nossos esforços, porque a Bíblia diz que Paulo vai dizer em Romanos 8,12 que todos pecados e separados estavam da glória de Deus. Não havia um justo sequer. Então nós não teríamos nenhum motivo para que Deus pudesse nos escolher, nos separar, nos elegermos para sermos porta-voz dele aqui na terra. Você é um porta-voz de Deus, eu sou um porta-voz. É uma missão tremenda, é uma responsabilidade muito grande, mas Deus confiou a mim e a você. Deus nos elegeu, nos escolheu para sermos nós essa geração eleita por Ele no nosso tempo para anunciar a palavra de Deus. Então, assim como Deus escolheu Israel, também Ele escolheu a igreja para cumprir o seu propósito, os seus propósitos. A igreja, que somos nós, fomos escolhida por Deus para anunciar, para realizar os propósitos de Deus. E quais são esses propósitos de Deus? Qual seria o objetivo quando Deus nos escolheu, nos elegeu? Para quê? Vamos ver em João capítulo 15, versículo 16. João 15, verso 16, diz assim: não me escolheste vós. Peraí, minha Bíblia, que seu texto saiu daqui da minha tela. João capítulo 15, isso acontece. Versículo 16: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ou seja, uma geração escolhida por Deus, uma geração separada por Deus. Não foi nós que nos apresentamos para Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolhendo, Ele nos capacita. Ele nos escolhendo, Ele nos dá a direção. Ele nos escolhendo, Ele nos dá sabedoria, nos dá a palavra e nos dá a autoridade espiritual para anunciarmos o seu reino nessa geração, para essa geração, neste mundo, neste século que nós estamos vivendo. Então é Deus que nos escolhe. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: carta do apóstolo Paulo a Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então aqui tem duas coisas importantes que eu quero destacar no texto, mas isso aqui seria tema para outra mensagem. Nós fomos eleitos por Deus, escolhidos desde a fundação do mundo, porque tudo está no controle dele. Ele nos predestinou, ele nos elegeu, ele nos escolheu para isso. Então não é nosso mérito, não é a nossa vontade, está tudo já designado nos planos de Deus. E é uma honra para nós sermos escolhidos pelo próprio Deus. Sabe o que é isso? Você não fica feliz, nós não ficamos felizes quando o homem nos reconhece o nosso esforço, nosso trabalho, aí vem te dar um aumento, vem te promove por um outro cargo. Agora imagina Deus que escolheu a mim e a você, Ele nos elegeu para que nós fôssemos, ou podemos dizer assim, mensageiro dele, porta-voz dele aqui na terra, anunciando as boas novas, anunciando a salvação. Então, quem entende que foi escolhido por Deus vive com gratidão, compromisso e fidelidade. É uma honra sermos eleitos de Deus. É uma honra sermos escolhidos por Deus para anunciar a sua palavra. Segundo ponto dessa geração que foi eleita, que eu quero falar, é uma geração separada para Deus. Então nós fomos eleitos e separados para Deus. Para quê? Para cumprir a sua vontade. Ele diz aqui
Pedro dizendo uma coisa interessante, muito importante, e quando você é separado para Deus, ele diz que agora você se torna um sacerdócio real. Então, o texto fala, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Ou seja, o sacerdote era aquele, no Velho Testamento e até ali no iniciozinho do Novo Testamento, quando Jesus morre, quando Jesus é crucificado e o véu do templo se rasga de alto a baixo, até ali tinha o sacerdote, que era aquele que entrava no Santo dos Santos e que levava os pecados, levava os pedidos do povo, pedia perdão a Deus, apresentava a igreja, podemos dizer assim, na presença de Deus e intercedia, clamava pela vida do povo. Era o sacerdote, era o sumo sacerdote. Agora, nós somos esse sacerdote. O véu do templo rasgou de alto a baixo, eu não preciso mais de intercessor, certo? Agora eu vou direto a Deus, eu oro, eu converso com Deus, eu clamo a Deus. Nós somos o sacerdote real. Nós somos a nação santa porque fomos escolhidos por Deus, separados por Deus para proclamar o teu reino aqui na terra. Então, é um privilégio de sermos escolhidos, sermos separados por Deus para vivermos esse tempo dessa geração que foi separada para Deus, para anunciar o seu reino. O sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Então, somos chamados para refletir o caráter de Cristo ao mundo. Lá em Levítico, capítulo 20, versículo 26. Vamos ler a Bíblia. Levítico, capítulo 20. Levítico é no Velho Testamento, tá? Se você tem alguma dificuldade, Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Capítulo 20, verso 26. Diz assim: e ser-me-eis santos, separado, tá? O santo, quando a Bíblia fala de santo, está falando separado, para um fim, para algo. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Ser-me-eis santos, porque eu sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Então, Deus, que é santo, nos tornou santos para Ele. Ou seja, essa geração foi separada para Deus. Nós fomos separados para Deus. Nós nos tornamos santos para Deus. Nós fomos escolhidos para Deus. Essa geração, ela foi separada e escolhida para Deus, para anunciar o reino, para proclamar a salvação, a esperança que existe somente em Deus. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o 22, Hebreus, agora lá no Novo Testamento, nós vamos ler a palavra de Deus. Nada do que é melhor ler a palavra de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o versículo 22. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então aqui o autor de Hebreus está falando dessa qualidade do sacerdote. Deus, ele então nos separou essa geração para Ele. Nós fomos chamados para refletir, segundo o caráter de Cristo. Então o autor de Hebreus está falando isso, pelo versículo 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então aqui esse texto fala desse momento da morte de Cristo e quando o véu se rasga de alto a baixo, e agora nós temos acesso direto a Ele. Não precisamos mais
do sumo sacerdote para interceder por nós. Então, uma geração eleita, ela não vive segundo os padrões do mundo, mas segundo os princípios da luz. Mas segundo os princípios da luz e do reino de Deus, né? A luz que é Cristo, né? E do reino de Cristo, agora aqui na terra, que nós fomos escolhidos e separados, essa geração separada para Deus, que vivemos agora segundo os princípios do reino de Deus, mas não mais os princípios do mundo que nós vivemos. Terceira lição que eu quero falar sobre essa geração eleita, né? É uma geração enviada para anunciar Cristo. Então, Deus nos escolhe, nós fomos separados para Deus e agora Ele nos envia, uma geração enviada para anunciar a Cristo. Enviada para anunciar a Cristo. Para que anunciemos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá? Pedro fala sobre isso no finalzinho do texto que nós lemos. Ele nos tornou uma geração, nós fomos uma geração eleita, viramos um sacerdócio real, uma nação santa, povo adquirido, certo? Para que nós anunciemos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa geração, ela é chamada e ela é enviada para anunciar a Cristo nesse mundo. A eleição, ela traz uma missão. Nós somos eleitos, escolhidos por Deus com uma missão. Deus nos chama para quê? Qual é a missão? Proclamar o Evangelho do Senhor neste mundo. Nossa vida deve testemunhar o poder transformador de Cristo. O poder que transformou a nossa vida, agora nós anunciamos ao mundo esse poder que nos transformou através da nossa vida, através da pregação da palavra. Mateus capítulo 5, versículo 14 e ao 16. Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, tá? Versos de 14 ao 16, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então Jesus falando aqui, tá? Mateus deixou registrado que nós somos a luz do mundo. Nós somos essa geração que foi enviada por Deus para ser a luz do mundo, para contaminar o mundo com a palavra do Senhor, para levar luz, para resgatar aqueles que estão vivendo na escravidão, que estão vivendo no pecado, que estão vivendo acorrentados, que estão vivendo nas trevas. Essa geração foi eleita por Deus para ser luz, para anunciar a palavra. Marcos vai confirmar isso que Jesus deixou registrado para a nossa vida. Lá em Marcos capítulo 16, nós podemos encontrar aqui, Marcos é o segundo livro da Bíblia, Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, essa geração, ela foi eleita, escolhida, separada por Deus e agora enviada para anunciar a Cristo a todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E então a gente pensa, e eu ficava pensando quando eu lia esse texto, como ir a todo mundo? Como pregar para toda criatura? Como alcançar o mundo todo? Através da internet. Hoje nós entendemos isso. Hoje nós entendemos que a internet, ela é uma bênção quando ela é bem usada.
Hoje nós entendemos que através da internet você pode alcançar o mundo todo pregando a palavra. Hoje eu estou aqui pregando a palavra e quem sabe essa mensagem ela vai rodar no mundo. Quem sabe quando você está na sua igreja local, sem mídia, sem internet, você está pregando ali para um povo específico que está ali presente. Mas quando Jesus, eu lia esse texto bíblico, falava, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, como? Como por mais que tenhamos missionário, mas tem um lugar que é muito difícil de ser alcançado. E aí nós vamos vendo com o passar dos anos, dos tempos, a evolução, a internet veio e a internet quebrou essa distância, não existe mais distância. Eu só sei que esse vídeo esteja chegando lá do outro lado do mundo, e eu não sei. Eu só sei que essa minha mensagem, essa palavra esteja alcançando uma pessoa lá no Japão, lá na África, lá na Ásia, lá na Europa, ou lá no finalzinho do mundo, lá onde nós podemos nem classificar assim o final do mundo, mas num local tão distante, e a internet possibilita isso. Então como eu ir pregar todo mundo? Hoje nós entendemos isso através da internet. Então Deus quer te usar para que você possa pregar, levar a palavra. Ele te separou, Ele te elegeu para isso, para nós sermos seu porta-voz aqui na terra para anunciarmos a sua palavra. Quem foi alcançado pela luz de Cristo deve levar essa luz às outras pessoas. Uma geração eleita é escolhida por Deus para um propósito. Uma geração eleita é separada para viver a santidade. E uma geração eleita, ela é enviada para anunciar as grandezas de Cristo. Deus continua levantando uma geração eleita, escolhida por Ele, separada por Ele, em nossos dias. A pergunta que eu faço para você é: você está vivendo a identidade e a missão que Deus lhe confiou? Você está cumprindo o propósito e o ideal de Deus sobre a sua vida? Ele te escolheu lá no ventre da sua mãe ainda. A Bíblia diz que antes dele criar tudo, Ele já tinha nos escolhidos. Ele já tinha nos separados. Ele já tinha nos elegido. Nós fomos eleitos para essa missão, porque Ele confia em nós. Ele confiou em nós e Ele confia em nós, mesmo nós não sendo merecedores de nada. Mas diante da sua graça, Ele te escolheu, Ele me escolheu, Ele me elegeu, Ele te elegeu, para que nós pudéssemos ir a todo mundo e pregar a sua palavra. Então, que Deus te abençoe grandemente e que você possa reconhecer o chamado de Deus para a sua vida e se colocar à disposição dEle. Nós somos a geração eleita no nosso tempo e cabe a nós, cabe a mim, cabe a você anunciar o reino. Seja aqui na internet, seja na sua igreja, seja no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu curso, onde você estiver. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus te abençoe. Vamos orar. Feche teus olhos e eu quero orar por você. Deus eterno, no nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pela salvação. Nós somos gratos, Deus, a Ti pela dádiva da vida. Nós somos gratos, Deus, a Ti pelo Teu amor, Senhor. Um amor esse que nos alcançou, um amor de entrega, que entregou o Seu Filho Jesus ali na cruz, para que o véu fosse rasgado e agora nós pudéssemos termos acesso ao Santo dos Santos, ao Santo dos Santos que é o Senhor. Ó Deus eterno, eu te louvo pelo Teu amor, eu te louvo pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, tem me dado de anunciar o Teu reino, de pregar a Tua palavra, Deus. Que esta palavra possa se espalhar, Senhor Deus, e alcançar os corações, ó Pai. Que esta palavra possa chegar onde nós nunca imaginamos. Mas tudo é possível ao que crê e tudo é possível para Ti, ó Deus. Que esta mensagem ela possa chegar aos corações daqueles que estão aflitos, ó Deus.
tantas pessoas neste mundo que estão vivendo na escuridão, vivendo longe de Ti, Senhor, vivendo em pecado. Que esta palavra, Senhor Deus, possa alcançar esses corações, possa ajudá-los, Senhor Deus, a encontrar um caminho que é Jesus, que é aquele que nos liberta, que é aquele que nos salva, que é aquele que nos dá a vida eterna. Obrigado porque nós somos a geração eleita neste tempo, a geração que tem a responsabilidade para anunciar o Teu reino, Senhor Deus, seja aqui, neste meio, nesse veículo, seja em nossas igrejas, seja no nosso trabalho, seja, Senhor Deus, nos nossos estudos, nossa faculdade, onde nós estivermos como geração eleita, como povo separado, povo santo, escolhido por Ti, Senhor Deus. Ó Senhor, eu fico muito alegre quando eu leio a Tua palavra e saber que o Senhor me escolheu, o Senhor nos escolheu. O Senhor confiou em nós a responsabilidade de anunciar a Tua palavra. Então, no nome de Jesus, eu entrego a vida do meu irmão, da minha irmã em Tuas mãos. Eu peço que o Senhor o abençoe, que o Senhor capacite, que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Deus. Que o Senhor nos fortaleça, tira de nós tudo aquilo que impede de anunciarmos o Teu reino. Tira de nós, Senhor Deus, toda vergonha e nos capacita com a autoridade espiritual que está sobre nós e foi revertida, Senhor Deus, sobre a nossa vida, Senhor Deus, quando o Senhor nos escolheu, nos separou desde o ventre da nossa mãe, Deus. Então, no nome de Jesus, capacita-nos para sermos um anunciador do Teu reino aqui nesta terra, Deus. No nome de Jesus, ó Pai, nós, essa geração, nosso tempo, sejamos luz, a luz que vem iluminar, vem iluminar este mundo que vive as trevas, Deus. Então, no nome de Jesus, eu entrego em Tuas mãos. E eu te peço também, Deus, visita agora cada lar, cada família, abençoa, Senhor Deus. Desfaça todos os planos de Satanás contra a vida do meu irmão, da minha irmã, desta família, aqueles que estão vivendo agora enfermos, Senhor Deus, que o Senhor derrama a Tua bênção, cura de saúde, dá saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. Frustra, Senhor Deus, os planos de Satanás sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre a vida daquele que está ouvindo e vendo esse vídeo, Senhor Deus. Frustra os planos de Satanás, quebra, Senhor Deus, todas as barreiras, todas as correntes, desfaça tudo aquilo que Satanás tem feito contra essa vida, contra essa família, Senhor Deus. Abra, Senhor Deus, as portas de emprego para aqueles que estão precisando, Senhor Deus. Abençoa a nossa nação, nosso país, as autoridades, Senhor Deus. Traga justiça, Senhor. Traga justiça, Senhor Deus, para que a Tua justiça seja imperada, que a Tua justiça possa estar presente na vida de nossas lideranças e que ela, de igual modo, haja com justiça, Senhor Deus, para o povo que eles elegeram, Pai. Eu entrego, Senhor Deus, nossas autoridades, governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, todos esses que têm a responsabilidade diante da nossa nação, Senhor Deus, do nosso estado, Senhor Deus, sejam, Senhor Deus, abençoados por Ti, seja também cobrado, Senhor Deus, seja cobrado pela responsabilidade que cada um tem, ó Pai. Mas no nome de Jesus, ó Pai, visita agora os lares, visita as famílias com a Tua mão poderosa. Eu oro e Te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, fica na paz, fica tranquilo, Deus está conduzindo de tudo. E lembre-se, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real para esse tempo. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você. Então, continue firme, confiando em Deus, que Ele há de nos capacitar, nos ajudar, nos brindar dos ataques e das frechas malignas, para que nós possamos continuar a proclamar o reino de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.